Fim de semana dos jogos da Premier League e vamos começar aqui logo com Arsenal e Chelsea. Vou falar a verdade para vocês. O jogo foi 1-1 pelas falhas do Arsenal, porque o Arsenal, para mim, talvez peça a peça seja mais time, é um time mais bem montado, porque foi montado pelo técnico. Quem vai jogar com o time que montou, aqui podemos ver que peça a peça talvez o Arsenal seja melhor. Mas, com a volta de Odegaard, que para mim foi o melhor em campo do lado do Arsenal, dá pra ver que é dois times, um sem ele, outro com ele. Assim, sofreu dificuldades assim, com algumas partes. Dá pra falar do Trossard que entrou pra destruir a partida do Arsenal. O cara quebrou o próprio time. É que o Cucurella também anulou o Saka não jogou. E por isso o Odegaard destruiu, né? Mesmo voltando de lesão, jogou algum pedacinho do jogo lá contra a Inter de Milão. E o time sentiu muita dificuldade. O Havertz perdido em campo, ficou lá na frente lá. Uma ilha, não caía nada. Mesma coisa para Jackson, recebia a bola. Mas assim, a zaga, a parte assim do campo assim, tava adequada, jogou bem. Eu também Declan Rice, pra mim um pouquinho abaixo, mas por conta, o cara jogou dopado de remédio, o pé quebrado, o cara tá com o dedo quebrado e jogou essa partida. Dá pra ver que, talvez até por ego, por ser dois técnicos de estilo guardiolista, o Arteta quis ganhar esse jogo, sabe? Foi com sangue. E a mesma coisa pode se dizer do Maresca, porque são meio que dois estilos de jogos iguais, só que um quer mostrar que um pouquinho do seu pitaco, do seu jeito individual, seja melhor. Agora falando do Chelsea, tivemos Robert Sanchez, para mim foi o pior em campo. Errou bastante passe, falhou no gol. Cara, como é que um goleiro da Premier League toma um gol daquele? Aquilo é Série B do campeonato holandês. O cara deu o lado da trave pro Martinelli fazer o gol. Martinelli nem é um grande finalizador e fez aquele gol. Além dos passos errados, dá para entrar em discussão que o Chelsea fez errado em emprestar o Muric. Muric não é, como é que é o nome? O goleiro da temporada passada, que foi lá pro Strasbourg, o time B do Chelsea, né, vamos dizer assim, e deixa o Robert Sanchez por talvez ser um jogador que custa mais caro pro time, entendeu? Que anda falhando. Ele, ultimamente, ele não tava porque o Chelsea estava bem. Agora, o nível das atuações caiu um pouco, e com isso, ele foi o que mais caiu, e também podemos falar do Palmer. O Palmer foi o segundo que mais caiu, por quê? Porque ele tem um balanço para a direita do campo, e está jogando pela esquerda, onde quem deveria jogar era exatamente um Cucu, que é o banco do time, e deveria sair desse time do Chelsea para mim, mas é papo de outro vídeo. Agora falando, Cucurella não jogou muito assim bem na parte criativa, porque ele meio que se anulou e anulou o Saka. Então ele já foi um salto positivo, porque o Saka é um craque. Koyu, não gostei muito da partida dele, tomou um amarelo bobo no começo do jogo, que meio que segurou ele o jogo inteiro. Fofana, pra mim, jogou bem, gostei da atuação dele assim, teve uma chegada lá na frente e tudo mais. Malo gostou, pra mim não jogou bem, por conta que ele tá jogando de meio armador. Ele tá jogando aqui nessa faixa do campo aqui, mais ou menos aqui, ó. Vou até olhar o mapa de calor dele. E, travadinha. Cadê? Eita porra. Cadê a porra do trem? Aqui. Eu tá vendo que ele tá jogando mais nessa área do campo, tá jogando como meio armador. Aqui mais ou menos, nessa área do campo. E não tá funcionando. Quem joga mais ou menos desse estilo que eu conheço aqui, que vocês podem conhecer no Campeonato Brasileiro, é Guilherme Arana no Galo. Ele joga nessa faixa de campo. Só que na Premier League, um jogo mais pegado e tudo mais, o Malo Augusto não tem essa qualidade para fazer isso. E prova que ele teve até uma chance no jogo de cabeça, né? E ele errou. Se fosse qualquer outro jogador que jogasse nessa linha de frente, marcaria por conta que já tem um instinto finalizador. Ele é um lateral, ele pode entregar outras coisas aí na frente e tudo mais. Só que em termos de finalização, quando a bola cai no pé dele, ele não consegue criar. Agora, o Moisés Caicedo, bem defensivamente, para mim é uma máquina, talvez top 3 volantes defensivos. Tá se mostrando cada vez mais. Eu acho que daqui até o final dessa temporada, talvez ele se torne o jogador que custou 115 milhões de euros. Porque quem falou isso foi o Maresca, tá, gente? Não sou o que estou falando. Hoje o Moisés Caicedo é o jogador mais insubstituível para o Maresca, pelo seu estilo de jogo e tudo mais. Prova que Enzo Fernandes não é um nível totalmente diferente dele como um jogador de futebol. Só que pelas características como volante,
o encaixe do Enzo Maresca com o Enzo Fernandes é totalmente diferente do com o Moisés Caicedo. Prova que virou até o capitão do time aqui, é o capitão, e Enzo Fernandes virou reserva até pro Lábia. Que assim, não vem jogando tão mal os jogos, pra mim vem fazendo boas atuações, mas aqui pelo visto, hoje está machucado. Nem me lembrava disso aqui. Tudo mais. E tá, pra mim, um jogador que tá faltando nesse time, sem dúvidas, é o um Cucu. Cara, eu acho que dava pro Maresca fazer algumas mudanças, mudar um pouquinho e encaixar um Cucu no time. Tá faltando ele. Ele é a peça que falta nesse time. Botar o Cucurella aqui pra jogar no corredor, jogar pra frente e trazer ele aqui ó, pra jogar bem nessa faixa de campo. Que ele gosta de jogar, ele gosta de jogar bem exatamente aqui, onde o Palmer tá jogando, vamos ver? Onde o Palmer joga, tá jogando ultimamente, e colocar o Palmer aqui onde ele gosta de jogar. Tá vendo aqui, ó? Onde o Palmer tá jogando? Com o Pendão, tá praticamente de ponta esquerda. Pra mim, esse é o encaixe que precisa. Ele abre mão de mudar o time pra colocar o Malo Gusto jogando de meio atacante. Por que não pode fazer isso com o Cucu? Que caraca, gente. Talvez vocês não conhecem o Cucu do Leipzig, mas o nível dele e de Cole Palmer é praticamente idêntico. Claro que tem outras coisas também que não faz isso, porque um Cucu é meio que o craque do time B, que tem dois times pra jogar as Copas e tudo mais. O cara já tem 10 gols na temporada. O nível dele de Palmer não é diferente, tá? Assim, só que também tem a ver que ele tem muitas lesões, talvez no ritmo pegar da Premier League, que ele é pequenininho também, podia fazer diferença. Talvez. Nicholas Jackson, como eu falei, foi uma ilha. Madueke, não vi muito ele no jogo, pra mim foi apagadíssimo. E o craque da partida foi esse cara aqui. Pedro Neto fez um gol, pra mim era um jogador que tentava e tinha espaço no time do Chelsea. Eu não gosto muito dele não, pra falar a verdade, sabe? Sinceramente, assim, como jogador, eu não gosto muito do estilo de jogo dele. Mas hoje jogou bem, pode jogar pelas duas pontas, né? E meio que quem fez o gol foi ele e o Martinelli. Só que o Martinelli exatamente falhou no gol dele. Assim, ele correu para um lugar que não precisava. E o cara cortou pro meio. E você vê que o futebol é meio que feito de detalhes, né? Principalmente no nível tão alto. O Sanches deu 1 centímetro, dois ali na beira da trave. A mais, o Martinelli foi lá e cravou. O Martinelli falou a marcação por milímetros ali de segundo de pensamento. Foi lá, de fora da área, Pedro Neto achou uma pancada e gol. Ah, e sem falar do gol do Havertz, que foi impedido por centímetros também. Ali foi uma falha de concentração da marcação do Chelsea. E boa pensada, se eu não me engano, não lembro de quem deu passe, mas foi uma boa jogada pensada. O Havertz fez, mas infelizmente não valeu. Pra mim, por ser um time mais organizado, tá mais tempo junto, o Chelsea jogou um pouquinho melhor, mas não foi tão diferente. Então, vamos para o próximo jogo. Aqui agora, Tottenham e Ipswich Town. Pra mim, um mendigo tem mais consistência em dormir bem e ter uma casa do que o Tottenham. Cara, como esse time é inconsistente. O time venceu. Cadê que é os jogos aqui? Venceu o Manchester City pela Copa, eliminou eles da Copa. Claro, era um time assim desfalcado, o Manchester City já vem de derrotas e tal. Vitória impressionante. O Aston Villa, que parece estar em nono aqui, só que tá com 18 pontos. Olha como é que a tabela tá bagunçada. Meteu 4-1 no Aston Villa. Ótimo time, do Unai Emery. Agora me pega. O Ipswich tem boas peças, tem. Tenta. O McKenna é ótimo treinador, sim. Mas não podemos falar de como esse time é inconsistente. Quanto à marcação deles, a marcação alta, homem a homem, não encaixa, o time tem um buraco na defesa e tem espaço. E qualquer jogador que passa lá, se botar esse Luongo aqui, ó, que eu nem conheço, pra atacar lá vai ter espaço e vai ter alguma chance. Madison, pra mim, tá vindo jogando muito mal, por isso tá comendo banco, tá explicado o banco de Madison. E o time tá faltando exatamente o que ele faz, que é um playmaker. Se eu for parar pra pensar, o Kulusevski, assim, pode fazer isso, mas não é lá as características dele. Tá aqui de meia, mas quebra galho, sabe? Não é um playmaker craque. Bentancur é mais um volante, o Pepe Matassara aqui, eita, é mais um jogador assim, é um box-to-box. E falar a verdade, assim, tem um jogador que me encanta nesse time do Ipswich, que é o aquele Omari Hudson. Ele veio da base do Chelsea. Ela é um meia ponta,
Eu gosto muito do futebol dele, assim, tem um estilo de jogo bacana. Tem os jogadores, sabe? Eles têm um time bastante jovem, com centroavantes lá, Dilap, também pra mim é um ótimo jogador. Eu acho um jogador interessante. Mas pra mim, o mais interessante desse jogo é como o Chelsea não consegue jogar bem duas, três partidas seguidas. Porque um time que é o Tottenham, você acha assim, ah, agora vai encaixar, agora joga bem. Joga as duas, três partidas bem e depois parece que ele aprendeu. Eu até vi no Twitter hoje de um perfil do Chelsea, não, desculpa, do Tottenham no Brasil, que tá pedindo a demissão de Ante Postecoglou. E agora vamos falar dele também. É uma coisa que acontece, que é o seguinte: o Ante é um ótimo treinador, treina bem, o time do Tottenham não joga mal. Assim, quer dizer, é um time que, quando joga bem, vamos dizer assim, joga bem, assim, sabe? O teto é alto, só que não consegue manter a consistência. E outra coisa, o time não sabe montar um bloco defensivo, o time não gosta de defender. Ponto. Ah, não sei o que, isso. Na Premier League, isso é essencial. A Premier League é a liga que mais pune erros, cara. Você não tem margem de erro na Premier League. Qualquer time mostra que se você errar, que foi o caso do Ipswich fez com o Tottenham, você vai perder o jogo. E foi exatamente o que aconteceu. O Tottenham tem um time infinitamente melhor do que o do Ipswich, mas não foi o que se mostrou dentro de campo. Aqui, ó, com a vitória sai até da zona. E o anti-Postecoglou é meio que sofre uma coisa que o De Zerbi sofria na temporada que treinava por aqui, né, na Premier League, que é a seguinte: não quer abrir mão do seu estilo de jogo. Ah, pode estar perdendo, pode estar acontecendo qualquer coisa, pode ter dois jogadores expulsos, não quer montar uma linha defensiva, ficar lá atrás esperando o jogo. Meio que se fecha nas suas ideias, e isso assim, é da filosofia de cada um, não vou entrar nisso, só que às vezes você perde jogos que se você se fechasse não perderia. Por exemplo, contra o Brighton, Tottenham ganhou 2-0, deixou tomar a virada. Outros jogos que teve na temporada também, que o Tottenham jogou bem, abriu o placar e cedeu empate. Leicester também aconteceu isso, sabe? É, e outra coisa que é uma das características do Tottenham que se perdeu nesse jogo foi a seguinte: o Tottenham sempre entra ligado nos jogos. Prova foi o jogo contra o Arsenal. Quase que não saiu ganhando, o Arsenal ganhou um detalhe, mas contra o Grips e contra também o Crystal Palace entrou desligado e perdeu o jogo. Parece que quando entra mal, vai mal o jogo inteiro. Aqui, assim, outra coisa do jogo do Arsenal, o Tottenham é um ótimo time na bola aérea ofensiva. Agora, bola na área do Tottenham defensivamente é uma mãe. Eu não entendo isso também não, sabe? São detalhes assim que mostram a inconsistência do Tottenham, mesmo sendo um bom elenco, um bom time formado, mas não consegue jogar bem, cara, assim, em vários jogos em sequência. E outra coisa também, o Tottenham é um time bom, o time titular. Agora você pegar peças do banco do Tottenham, assim, são peças que não são boas e algumas que são até minimamente interessantes, não tem o mínimo encaixe com o técnico, e isso meio que fica assim, se perde Van de Ven, Dragujin entra. Mas e quem é o zagueiro reserva? Dragujin, pra mim é um zagueiro bom, mas não é de alto nível. Agora a dupla de zaga titular do Tottenham é de alto nível. Mas e se perder ele? Eu acho que não tem nem no plantel um jogador assim pra manter, sabe? E o Tottenham é isso, cara. É inconsistência pura. Desde que eu conheço esse time, ele é assim. Agora vamos passar pro próximo jogo, que tá ficando longo. Esse jogo, vou dar mais uma comentada rápida, porque eu não assisti, que é Newcastle e Nottingham Forest. O Nottingham estava em terceiro lugar, né? Perdeu pro Newcastle. Eu acho que todo mundo tem um carinho pelo Forest, pela história que tem e por estar lá em cima. Mas o Newcastle foi um dos poucos times que conseguiu quebrar essa barreira do Nottingham Forest. Nem o Liverpool conseguiu. E assim, meteu três gols e eles conseguiram fazer uma jogada que para mim foi bem interessante. Eu entendi como se eles fizessem isso. Eles meio que puxaram um pouquinho o Forest para cima, deram a bola um pouco pro Forest. Quando eles começaram a criar, o Newcastle deu o mesmo veneno que o Nottingham Forest. Contra-ataque. Se eu não me engano, foi o segundo ou o primeiro gol. O primeiro não, o segundo e o terceiro. É que foram assim, contra-ataque do Newcastle em cima do Nottingham Forest. Uma coisa que é muito difícil você ver e aconteceu. Aqui, o Joelinton melhor em campo, né? Gordon, infelizmente, está machucado, que pra mim, assim, de referência ofensiva é a principal. Mas tudo bem. E eu achei que assim, eu não assisti o jogo, mas o Newcastle não, desculpa.
Esse time aqui da Árvorezinha Norte mostra bastante consistência defensiva. Gostei bastante que o zagueiro brasileiro Murilo fez o gol. Teve dois gols brasileiros, na verdade, né? No jogo. Muito legal, bastante interessante. E o Newcastle, pra mim, tinha começado mal a temporada, mas agora conseguiu se reguer. Gostei, já tá na parte de cima da tabela aqui. Vamos ver. Aqui, já tá na oitava posição, que não se reflete, né? Porque tem muito time com 18 aqui, 19. Então, qualquer diferencinha aqui já muda bastante a posição. E mostra também que o Newcastle tá com até bastante jogador por fora, hein? É. Vou cometer um comentário rápido aqui e vamos para o próximo. Esperando carregar. Aqui agora é Brighton e o Manchester City. Primeira vez na era Guardiola que o City perde 3 jogos seguidos. E pra mim, o que aconteceu nesse jogo? A estratégia pra mim do Brighton foi a seguinte: vamos deixar o Manchester City com a bola, vamos fazer eles correr o máximo possível e vamos cansar eles. E foi exatamente o que aconteceu. O Guardiola ele não gosta de ter elencos recheados, isso é a escolha dele, da filosofia dele. E o Brighton já é o contrário, já tem assim, vamos colocar 3 jogadores para cada posição. Tem um banco recheado aqui. E aconteceu exatamente ao primeiro tempo como é que foi. 100% domínio do City. Eu achei daqui o City ia dar uma cansada e depois disso eles meteram 2 gols. Podemos até olhar aqui, ó. Tem esse jogadorzinho aqui que é da base do time, assim, não tem experiência profissional. E com isso, o time se vai deteriorando, né? Matando um de ponta. Tá jogando bem, sim, mas tá fora de posição. Rico Luz na lateral esquerda, entendeu? O Rivadiol tava dando mais uma segurada, não tava jogando como ele costuma jogar. Aqui podemos ver que quem tá do banco, Bernardo Silva, no lugar do Dogan, e Kevin De Bruyne, voltando de lesão e tudo mais. Tem todas as condições. Agora falar pra você. O povo criticou o Baleba, que não jogou bem a temporada passada, mas agora vem mostrando ser um ótimo volante. Com a saída do Caicedo, que foi para o Chelsea, o que aconteceu? Contrataram o Baleba, se não me engano, do Lille para vir jogar. Só com um cara de uns 20 anos, para chegar a ser titular de um time que ficou em sexto lugar na Premier League, vai ter suas oscilações, eles começaram a criticar. Além que assim o meio de campo do deserto não ajuda muito ele, né? Agora que o Rosler tem um meio de campo assim um pouco mais firme, mais consistente, colocou o Baleba com um ano a mais de experiência, de treino e de conhecimento até da língua, de tudo, da cultura do país. Tá mais adaptado ao país agora, tá jogando demais o Baleba. Nossa, tá ótimo volante. Parece que o Raio tá caindo 2 vezes no mesmo lugar. Aí com isso, depois, ó, teve 2 mexidas só. O time do Manchester City estava cansado, aos 72, e as contratações não, as entradas. Entraram os 5 jogadores, todas as mexidas possíveis. O Rashford foi machucado. Entrou o O'Reilly, eu acho que vai ser questão de tempo até ele virar titular, mas pode ver. Então João Pedro, Gruda, sabe assim, além nem de falar do scout deles, podem falar do banco recheado. O Ifer pode se titular, o Ferguson pode se titular, esses jogadores que não entraram. Ó quem tá de fora. Ó tanto jogador que não tá confirmado, entendeu? O Minter, a diferença, tanto que tá machucado. A diferença é essa dos jogadores que estão fora por opção e que estão fora por lesão. Aqui isso evita até mesmo lesões, porque se você tem os mesmos jogadores e coloca eles para jogar sempre, os que estão jogando vão marcar cada vez mais. E aqui não, você pode ciclar, mudar o time e tudo mais. O jogador vai tendo pouco minutagem, mais minutagem firme, que o jogador consegue jogar sem jogar com dores. E o que aconteceu? Ó, pra você ver, Minter tá machucado e Webster. Webster na reserva, Minter tá jogando titular como ponta, mas agora tá machucado. O time nem sente falta dele, ó, pra você ver. Tem o Ife, cara, que foi uma das grandes contratações do time no banco, muda bastante. Aqui a Yari como titular, Mitoma. Aqui, e podemos ver jogadores que o povo falava assim: ah, é mérito do deserto jogar bem. Só que pelo visto mostraram grandes jogadores na mão de outros técnicos. E também vamos falar do Verbruggen. Verbruggen, pra mim, de goleiro novo, pra mim o que mais se destaca é ele. Outra coisa, ano passado criticado. Nossa senhora, o Verbruggen, jogador novo, o Brighton teve coragem de contratar esse goleiro para se titular. Ano passado, primeiro jogo, tinha uns 20 anos também, mostrou inconsistência. A mesma coisa do Baleba. Esse ano já está se mostrando um ótimo goleiro, com bastante evolução.
fazendo grandes defesas, além do seu jogo com os pés, que, assim, quando ele se firmar como jogador profissional, tem os seus 25 anos, eu falo assim, ah, é novo ainda para goleiro, mas já vai ter alguns anos de experiência, vai fazer bastante diferença. Nossa Senhora, ótimo goleiro. Aqui agora, o do Manchester United. Primeiro jogo do Manchester United na temporada que o time assim foi firme e estável, manteve o jogo 3-0. O Leicester teve até uns momentos aqui com a bola, mas não foi nada demais. Eu acho que muito espaço pela, assim, pela segurança que o Van Nistelrooy quer passar. Olha os dois volantes que o time tá, Casemiro e o Gart. Não passa nada. O Gart é o cara que se ele ficar 5 jogos como titular, vai virar o líder de roubada de bola na Premier League. Isso é o Gart. Com a bola assim, é o simples, pega, passa pro lado. Mas ele faz o seguinte: ah, a bola veio, ele rouba, rouba e rouba. Ah, só toca pro lado. O máximo, quem queria ainda é Casemiro, que ele pega, toca pro lado, pega e toca pro lado. Ele é recuperador. Cara, que volante, assim, nessa questão, até com o encaixe que ele vai ter com o próprio Rubem Amorim, é perfeito, volante perfeito. E isso mostra a solidez defensiva. Aqui a bola não vai passar. Como é que vai passar de Casemiro e Ugarte? Essa zaga aqui não tá tendo. Não precisa nem trabalhar, cara. Os laterais estão tendo até espaço para criar por conta desses dois volantes. Teve um lance lá mesmo no primeiro tempo. Lisandro Martins tá pisando aqui, subindo, carregando a bola. E com isso, tá dando espaço pra todo mundo com esses dois volantes. Não tá tendo, assim, um meio de campo criativo, mas tá tendo um meio de campo sólido. Bruno Fernandes melhor em campo. Para mim, isso passa pela segurança que ele tá tendo aqui atrás. Ele não tá tendo a mínima obrigação de marcar. Bruno Fernandes pegou a bola. Até o segundo gol eu acho que foi injusto ter contado assim contra. Eu acho que quem merece é ele. Mas também é o mesmo de dar assistência, né? Porque ele só tocou a bola pro Garnacho, que fez um golaço, diga-se de passagem. E ele ainda ganhou assistência, mas tudo bem. Aqui, Diallo. O Diallo pra mim é um bom jogador, tá mostrando evolução. O povo criticava, se não me engano, foi 30 milhões de euros que contrataram ele da Atalanta. Ah, não sei o que, jogador de 18 anos, não vale isso, não jogou nada, emprestado, gasta dinheiro à toa. Tá se mostrando um ótimo jogador. Eu não sei se ele vai se manter com o Rubem Amorim. Eu não sei se ele consegue fazer o papel de ala, que o Rubem Amorim gosta, mas tudo bem. Eu acho que quem vai ter um bom encaixe vai ser o Garnacho, o Zirkzee também vai ter. O Rashford, eu tenho minhas dúvidas se ele vai jogar bem de centroavante. Eu acho que ele vai ser puxado para centroavante, já que o Rashford não marca, né? Rashford marcando é um a menos. E aqui falando, o Eriksen entrando aqui no lugar do Casemiro, está machucado. E isso deu um pouco mais de criatividade pro time. Que o Eriksen era meio que um armador, né? Nem volante ele é direito, é mais um armador. Assim o time foi levando o jogo, teve uma partida consistente, mesmo que esse Leicester aqui do Steve Cooper, que eu odeio esse técnico, não seja nada demais, mas foi uma boa atuação, temos que mostrar. Agora mostrar de novo o scout do Brighton. Facundo Bonanotti era uma ilha lá na frente, era um jogador assim, nossa, você só enxergava ele. A nota do SofaScore aqui não representa muito bem, por conta desse amarelo aqui. Fatal até fez uma sujeirinha lá, mas assim, de qualidade assim, técnica, tentar controlar o jogo, tentar ajudar o time, é Facundo Bonanotti. Ótimo jogador, tá de empréstimo. Isso ele não era nem opção no time do Brighton. Pra você ver o nível assim do que eles esperam dos jogadores, né? Agora, próximo jogo: Wolverhampton e Southampton. Aqui, vitória do Wolverhampton. Wolverhampton, cara, é o seguinte, é um time bom, só que não tem placando. No começo teve assim uma sequência muito difícil, foram muitos jogos difíceis e acabou perdendo. Mas eu acho que isso foi minar a confiança do Wolves. O time não começou a jogar bem. Aqui o jogo representa assim, bastante o que foi, né? O Wolverhampton com a bola e o Wolverhampton não, desculpa, o South com a bola e o Wolverhampton assim matando momentos essenciais. Olha onde saíram os gols. Podemos ver aqui. O time inteiro foi bem, melhor em campo foi o Matheus Cunha. Só que eu queria ver mais do André como titular. Ele teve algo no começo assim jogos bons, foi até o melhor jogador do time assim no começo da temporada, só que depois virou banco até pelo estilo de jogo do time. Não é um time que quer controlar tanto o jogo, prova aqui que contra o Southampton, que é um time ruim, tentou jogar mais um contra-ataque,
Eu queria ver, sabe, uma formação do que teve, que é mais João Gomes e André, uma dupla brasileira. E olha como é engraçado. É claro que tudo é seu encaixe. O João Gomes é o titular do time, o principal volante, não foi convocado para a seleção. E o André, que nem joga, nem entrou no jogo de hoje, é convocado. É engraçado, claro que cada um tem seu estilo de jogo e tudo mais. Mas eu acho que os dois poderiam até ser titular do Wolverhampton e da seleção, pelo encaixe que ambos têm. O André é um volante mais condutor, mais passador, e é o total de João Gomes, que é o Urgart 0.5, né? Vamos dizer assim, que é piorado. Pega, toca, pega, toca. Agora tem que falar do Matheus Cunha. Temporada passada ótimo, e essa temporada também. Jogando de 10, segundo atacante, até algumas vezes de falso 9 lá, atacante também. Vem jogando muito bem, tá vindo destruindo. Parabéns. Eu acho assim, se tivesse um técnico, uma pedida mais diferente da seleção, trouxesse um que gosta de jogar com dois atacantes assim, eu acho que o Matheus Cunha voltaria a ser convocado. Tava até um momento que ele foi convocado com o Tite, não entendi por que foi assim, o técnico trouxe um cara que é totalmente diferente até do seu próprio estilo, mas tudo bem. Passando, ele até na época ruim dele, que ele jogava no Atlético de Madrid, era titular lá à força, porque ele jogava muito mal, mas tudo bem. Aqui tá destruindo aqui no Wolverhampton, agora merece sua chance. E falar pra você, eu falei da ilha do Leicester, a ilha do Southampton é essa aqui, ó. Esse Ward-Bells, esse zagueiro, até o Ramsdale também, né? A gente já viu o que ele pode mostrar jogando lá no Arsenal. Esses dois aqui, ó. E Kyle Peters, também um ótimo lateral. Essa aqui é a ilha do Southampton. Aqui esse cara veio da base do City, para mim ótimo zagueiro, ótimas valências defensivas. E Kyle Peters é mais aquele assim, lateral que vai meio que de corredor, lateral antigamente. Tem boas características, mas o time assim meio que não ajuda ele. Ele já tá aí tão um bom tempo, já tem umas 5 temporadas. E vem apresentando o mesmo futebol, só que o time não tem evolução. O Cameron Hart, eu não gostei muito do jogo dele. Mas assim, ele é um bom jogador, não podemos negar isso, tem um futuro. Se eu não me engano, ele tem emprestado, né? Ou ele foi comprado direto. Ele veio do Aston Villa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cameron Hart. Vamos ver, vamos ver. Aqui deu valor de mercado 13 milhões de euros. Deve ter contratado dele por uns 30. Que é o que, assim, eu penso é o que ele vale, principalmente jogador inglês. Mas ele tem bastante evolução. Tempo, assim, pra treinar e pra evoluir. Aqui, ó. Ponta, segundo atacante, centroavante. Pode jogar de bastante posições. Já valeu. Valeu? É, acho que valeu mesmo. 18 milhões de euros. Agora não vale isso tudo. Quantia paga? É, foi mais ou menos esse valor mesmo, não é muito longe disso. Assim, mas ele é um jogador que pode evoluir bastante no futuro. E é isso mesmo. Agora vamos para o último, que é o do Liverpool e Aston Villa. Para mim, o jogo foi o seguinte. Vou falar, não assisti, mas aconteceu o seguinte para mim. O Salah e o Darwin Nunes tiveram a chance de matar o jogo. Não conseguiram assim, mas foi se arrastando e tudo mais. Pra mim, tiveram a chance de matar logo no começo do jogo. Eu não assisti esse jogo, mas o Aston Villa não vai vir bem. Como o Manchester City já tem uma sequência de jogos que tá mal. É mesmo, eu esqueci de falar ainda que o Manchester City tá com uma sequência de 4 derrotas seguidas, cara. Eu não sei se eu falei, a primeira vez na época do Guardiola, mas 4 derrotas seguidas. É, eu acho assim que tá acontecendo por causa disso aqui, ó. Lesões. John Stones titular. Na verdade, todos os jogadores assim, do Manchester City jogam. Mas eu acho que esse sim aqui dá pra se considerar titular. E eles não estavam nos últimos jogos, né? Contra, se eu não me engano, o Wolverhampton eles ganharam assim na labuta. Fizeram um gol no último lance de cabeça. Quem fez ainda foi o John Stones. É, e é isso. Assim, pra mim, o time teve algumas voltas com mais De Bruyne e Adsavin, que também estavam machucados. Mas foi isso, né? Aqui falando do Liverpool, quando eu assistir, vai ser mais breve. Tiveram a chance de marcar no começo do jogo, não conseguiram. Depois, assim, deu uma acalmada no jogo aqui, como vocês podem ver. Aqui mostra isso aqui, que o Liverpool não é tão esse time assim que gosta de jogar com a bola. Eles gostam de atacar em velocidade, é um time assim mais ofensivo, mais uma máquina mortífera mesmo de gols. Dá pra ver aqui que o momento que eles fizeram gol não era um momento assim de total dominância, mas tudo bem. Mas depois eu senti que quando o Davi Luiz perdeu aquela segunda chance, que chutou pra cima,